novo relatório do Ministério da Defesa da Rússia traz análise de documentos, testemunhos e até exames em prisioneiros ucranianos, com evidências sobre Covid-19 e varíola do macaco, e até possível assassinato de Hugo Chávez e outros líderes na América Latina. Todos os documentos originais estão à disposição no Telegram do Ministério da Defesa russo. O Ministério da Defesa da Federação Russa continua a analisar as atividades militares e biológicas dos Estados Unidos e seus aliados na Ucrânia e em outras partes do mundo à luz das novas informações obtidas nos territórios libertados. O trabalho continua no estudo de amostras biológicas de soldados ucranianos que depuseram voluntariamente suas armas. Como observamos anteriormente, altas concentrações de antibióticos foram encontradas em seu sangue, bem como marcadores imunológicos indicativos de exposição à síndrome renal e patógenos do Nilo Ocidental que estavam sendo estudados pelo Pentágono como parte do UP-4 ucraniano e UP-8 projetos. Deve ser dada especial atenção à descoberta de estupefacientes, incluindo opioides como metadona, codepicina, codeterp, bem como substâncias do tipo efedrina, tefedrina e trifedrina, em posições abandonadas por militares ucranianos. A droga sintética metadona é utilizada no tratamento de toxicodependência como terapia substituta. Como lembrete, na Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente entre 1943 e 1945, comprimidos de pervitina, um derivado da anfetamina, foram dados aos soldados para reduzir a carga psicoemocional, principalmente às tropas da SS. A droga também foi usada em massa por tropas americanas nas guerras da Coreia e do Vietnã. Um efeito colateral de tais drogas viciantes é principalmente a agressão excessiva, o que explica a extrema crueldade contra civis demonstrada por alguns militares ucranianos, bem como o bombardeio de cidades em Donbass. Em vista das informações disponíveis sobre o uso de estimulantes potentes por militares da AFU, estamos estudando amostras recebidas para a presença dessa classe de compostos. Seus traços persistentes em órgãos e tecidos humanos por muito tempo, por exemplo, no cabelo, até 6 meses. Os resultados serão entregues ao Comitê de Investigação e usados como prova em investigações sobre crimes de guerra cometidos pelo regime de Kiev. Há algumas semanas, durante a Operação Militar Especial, Rubeshne, na República Popular de Lugansk, foi libertado. Documentos foram encontrados no laboratório do Centro Médico Farm Biotest, confirmando que a pesquisa foi realizada na Ucrânia por vários anos em nome da chamada Big Pharma. Ensaios clínicos de medicamentos não registrados com efeitos colaterais potencialmente graves foram realizados em moradores locais. Examinamos as instalações do centro responsável pelos ensaios clínicos de medicamentos em voluntários. Neles foram encontradas evidências de que clientes ocidentais visitavam regularmente a Farm Biotest e tinham acesso a todas as etapas do processo de pesquisa. Para maior comodidade do seu trabalho, as inscrições nos equipamentos, nomes das salas e documentação de trabalho foram duplicadas em inglês. Para evitar riscos de reputação e custos legais em caso de falha nos testes de novos medicamentos, empresas americanas e europeias realizaram testes clínicos em cidadãos ucranianos. O pagamento dos voluntários era mínimo e as mortes podiam ser facilmente ocultadas.
Também não houve inspeções sérias ou supervisão por parte das autoridades locais. Isso está de acordo com o conceito ocidental de deslocalizar a pesquisa, mais controversa internacionalmente. Na Ucrânia, militares, cidadãos de baixa renda e uma das categorias mais vulneráveis da população, pacientes em hospitais psiquiátricos, têm sido utilizados para esse fim. Continuamos a analisar o material documental descoberto no laboratório de assentamentos de Rubesnoy. Já informamos que mais de 16 mil amostras biológicas, incluindo amostras de sangue e soro, foram retiradas da Ucrânia para os Estados Unidos, Geórgia e países europeus. Tendo como pano de fundo as garantias do governo dos Estados Unidos de que as informações genéticas obtidas de cidadãos ucranianos serão usadas exclusivamente para fins pacíficos, gostaria de citar uma declaração de Jason Crow, do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos no Norte Conferência Americana de Segurança em julho. Crow alertou os americanos sobre os perigos de fornecer seu DNA a empresas privadas para testes, porque existe a possibilidade de que os resultados dos testes sejam vendidos a terceiros e as informações obtidas possam ser usadas para desenvolver armas biológicas visando grupos ou indivíduos. Dado o interesse do governo dos Estados Unidos no estudo de agentes biológicos estreitamente direcionados, tais declarações forçam um novo olhar sobre as causas da pandemia do novo coronavírus e o papel dos biólogos militares dos Estados Unidos no surgimento e disseminação do patógeno Covid-19. Em maio de 2022, Jeffrey Sachs, um dos principais especialistas da respeitada revista médica The Lancet e professor da Universidade da Colômbia, a principal instituição acadêmica de biossegurança global, disse em uma conferência na Espanha que o coronavírus foi criado artificialmente e é muito provável ter sido criado usando os avanços americanos em biotecnologia. Segundo nossos especialistas, isso é evidenciado pela variabilidade atípica das genovariantes que causam diferentes picos na incidência de coronavírus, diferenças significativas de letalidade e contágio, distribuição geográfica desigual e a natureza imprevisível do processo epidêmico como um todo. Parece que, apesar dos esforços para conter e isolar a doença, a pandemia está sendo alimentada artificialmente pela introdução de novas variantes do vírus em uma determinada região. Estamos considerando a possibilidade da Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, USAID, estar envolvida no surgimento do novo coronavírus. Desde 2009, a agência financia o programa PREDICT, que investigou novas espécies de coronavírus, capturando morcegos que carregam os vírus. Um dos contratantes do projeto foi a Metabiota, empresa conhecida por suas atividades militares e biológicas na Ucrânia. Caracteristicamente, em 2019, antes dos primeiros casos de Covid-19 aparecerem, o Instituto Johns Hopkins, nos Estados Unidos, organizou um exercício chamado Evento 2001, que pratica o enfrentamento de uma epidemia de um coronavírus anteriormente desconhecido, que, segundo a lenda do exercício, foi transmitido de morcegos para humanos, através de um hospedeiro intermediário, porcos. Foi assim que o vírus da gripe espanhola, que já matou dezenas de milhões de pessoas, se tornou uma pandemia.
A implementação do cenário Covid-19 e o encerramento emergencial do programa PREDICT da USAID em 2019 sugerem a natureza deliberada da pandemia e o envolvimento dos Estados Unidos em seu surgimento. Durante a operação militar especial, foram apreendidos documentos indicando que a USAID e seu principal contratante, Labirinto Ucrânia, participam do programa militar de armas biológicas dos Estados Unidos desde 2019. Observe a carta do chefe do Departamento Sanitário e Epidemiológico da AFU ao diretor do Labirinto Ucrânia, Karen Sailors. Nele, o Comando das Forças Armadas da Ucrânia declara sua disponibilidade para cooperar com a USAID na administração de vacinas a militares e na coleta, processamento e transmissão de informações de interesse do lado norte-americano. A escolha da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional para coordenar o trabalho pode ter sido motivada pela crescente preocupação russa com as atividades dos biolaboratórios ucranianos, uma tentativa de tirar a Agência da Defesa dos Estados Unidos do circuito e evitar acusações de desenvolvimento de armas biológicas. Foi estabelecido que o Labirinto Ucrânia é uma divisão da empresa norte-americana Labirinto Saúde Global. E seus fundadores são ex-funcionários da Metabiota, uma importante empreiteira do Pentágono no campo biológico militar. Labirinto Ucrânia participou dos projetos UP9 e UP10, que estudaram a propagação da peste suína africana na Ucrânia e na Europa Oriental. Gostaria de salientar que, como parte do Programa de Redução de Ameaças Biológicas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, uma das áreas de pesquisa da Labirinto Saúde Global tem sido o estudo de coronavírus e vírus da varíola dos macacos. Em 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de varíola dos macacos uma emergência de saúde internacional e, até o momento, a doença foi relatada em 76 países com mais de 26 mil casos. Assim, vemos uma tendência clara. Os agentes de doenças infecciosas que atingem a zona de interesse do Pentágono são posteriormente pandêmicos, com as empresas farmacêuticas dos Estados Unidos e seus patronos, os líderes do Partido Democrata dos Estados Unidos, como beneficiários. Documentamos anteriormente o uso de armas biológicas pelos Estados Unidos em Cuba. Trata-se da disseminação deliberada da dengue, peste suína africana e doenças de culturas economicamente importantes na ilha. Gostaria de dar outro exemplo do dossiê de biologia militar dos Estados Unidos. Em 1997, o governo cubano chamou a atenção da comunidade mundial para o fato de que os Estados Unidos haviam violado os requisitos da Convenção sobre Armas Biológicas e Tóxicas. A acusação foi baseada no depoimento de um piloto cubano que registrou a pulverização de um avião americano de um agente biológico de quarentena, o Trips da Palma, que poderia danificar uma das principais indústrias agrícolas de Cuba. Embora tenha sido possível iniciar uma reunião extraordinária dos Estados-partes do BWC sobre esta questão, o incidente não foi investigado devido à falta de um mecanismo de verificação da convenção, que a Federação Russa insiste em estabelecer. Tal impunidade contribui para o uso contínuo da tecnologia de armas biológicas por Washington na América Latina, incluindo o assassinato de políticos indesejáveis. Em 18 de julho de 2022, o presidente da República da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou publicamente o envolvimento dos Estados Unidos no assassinato do ex-chefe de Estado, Hugo Chávez.
De acordo com informações disponíveis para a Venezuela, os serviços de segurança dos Estados Unidos trabalham desde 2002 em possíveis maneiras de eliminar o líder venezuelano, que tem seguido uma política anti-americana ativa. Inúmeras tentativas de assassinato envolvendo membros da Embaixada dos Estados Unidos em Caracas foram descobertas e frustradas. Em violação ao direito internacional, os Estados Unidos têm se envolvido no desenvolvimento de medicamentos que, quando administrados em curto prazo, causam doenças crônicas e desenvolvem várias formas de câncer. Segundo o lado venezuelano, uma droga semelhante foi usada para envenenar Chávez por Cláudia Dias, membro da comitiva presidencial. Ela fugiu da Venezuela com a ajuda de agências de inteligência dos Estados Unidos e foi posteriormente transferida para os Estados Unidos para evitar uma possível publicidade sobre os detalhes de sua cooperação com as agências de inteligência dos Estados Unidos. Um nexo de causalidade entre a morte do líder venezuelano e o desenvolvimento de armas biológicas é confirmado por provas forenses e pelo depoimento de médicos cubanos que trataram Chávez sobre o curso atípico da doença e sua resistência ao uso de medicamentos. É absolutamente necessário, é absolutamente imprescindible someter-me a uma nova intervenção quirúrgica. Graças à Operação Militar Especial, as ameaças representadas pelos bioobjetos dos Estados Unidos chamaram a atenção de muitas organizações internacionais e governamentais. Manifestações em massa contra biolaboratórios financiados pelo Pentágono ocorreram em vários países ao redor do mundo. As organizações da sociedade civil da União Econômica da Eurásia aprovaram uma resolução para fechar esses biosítios. Nesse contexto, já estamos vendo uma mudança na abordagem do trabalho dos militares norte-americanos na área biológica em outros países. Por exemplo, os estados nos quais os Estados Unidos conduzem pesquisas de duplo alvo foram solicitados a assinar uma declaração coletiva de cooperação com os Estados Unidos exclusivamente para melhorar a segurança global da saúde e reduzir o impacto de doenças infecciosas nas populações. É a palavra global e o restante do texto que chama a atenção, liderado pelos Estados Unidos. No entanto, o financiamento adicional estará disponível por meio do Programa de Redução de Riscos Biológicos para os países leais à iniciativa dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa da Rússia continuará a analisar as evidências documentais do programa de armas biológicas dos Estados Unidos na Ucrânia e os manterá informados sobre os resultados.